Então, boa noite a todos. Eu vou continuar falando em torno desse livrinho Roteiro. Ele tem 40 mensagens. E hoje nós vamos falar sobre a 15. Então falta mais 30 e poucos. Porque eu acho que esse livro aqui ele é muito importante porque ele faz um roteiro das nossas encarnações. Porque qual é a finalidade do Espiritismo? É esclarecer. A finalidade do Espiritismo não é fazer milagre, que ninguém, nem Jesus fez milagre. As pessoas que interpretaram que foi milagre. Ele mesmo nunca falou que ele curou alguém. Ele sempre falou, tua fé te curou. Então, o que eles faziam era incentivar a pessoa, animar a pessoa para fazer. Então, quem vem, por exemplo, qualquer lugar que for, esperando que as coisas caiam do céu, vai cair chuva, vai cair granizo, isso aí pode cair. Mas não tem essa coisa assim de como se as coisas fossem acontecer a nosso bel prazer. Isso é ilusão nossa. E muitas vezes preguiça de realmente lutar pela vida. E aí, porque tudo que nos acontece tem um porquê. E muitas coisas são um produto das nossas atitudes. E tudo que se planta, se colhe. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas como dá na telha da gente. Mas a gente está aprendendo. E muitas vezes não pesa o que aquilo pode estar afetando a outra pessoa. Porque a pessoa só pensa em si. Eu quero o meu. Os outros que se danem. E aí que está o grande problema nosso. Porque tanto os 10 mandamentos, o cristianismo e o espiritismo, eles vêm no sentido de ajudar a nossa evolução. Mas a evolução depende de cada um. Então é importante que a gente conheça as coisas, porque quanto mais nós conhecer, melhor para nós. É a mesma coisa que eu for para uma cidade que eu nunca fui. Se eu procuro conhecer primeiro, ver o mapa, ver o que tem naquela cidade, como é que são, no dia que eu chegar lá, eu vou entender melhor sobre aquela cidade, do que se eu for assim, sem saber de nada, perdido. Então a mesma coisa é o plano espiritual. Quem passar para o lado de lá, com a consciência mais tranquila, com o que eles falam justamente, a consciência tranquila do dever cumprido. Isso que vai deixar a nossa consciência mais livre. Agora, se nós tiver alguma coisa que a nossa consciência está pesando, vai pesar mais ainda do lado de lá. Porque tudo tem por princípio fazer nós se adiantar. Então, por isso que a gente tem que ver e reconhecer o grau de evolução de cada um de nós. E aqui cada um de nós está num grau de evolução. Não interessa se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, porque uma encarnação não representa quase nada na questão da eternidade. Mas é alguma coisa no sentido de evoluir. Então hoje eles vão falar sobre o Evangelho e a individualidade. Porque o Jesus é tido como o espírito mais evoluído que passou por aqui. Então há um marco na humanidade que fala antes de Cristo, depois de Cristo. Então há uma divisão no mundo. Para isso, para a gente ver o quanto que foi importante a vinda dele aqui. E uma coisa que tem que nos chamar a atenção, como é que garantiu essa coisa toda? Porque vejamos assim, Jesus foi crucificado. Os apóstolos foram todos martirizados. Com exceção do João Evangelista e o Judas que se suicidou. Mas o resto, todos sofreram nas mãos das próprias pessoas que eles ajudaram. Por isso que é uma das mostras que mostra para nós é que se sacrificar pelo próximo não quer dizer esperar retorno. Todas as pessoas que esperam retorno de alguém vão se decepcionar.
Porque quando a gente espera muito dos outros, a gente sempre espera mais do que merece. Porque geralmente ele quer dobrar um dedo e quer ganhar por 5. Então, no relacionamento a dois, ou na família, a gente tem que cuidar muito nesse sentido. Fazer e passar. Isso que Jesus falava para nós. Faça e passe. Não espere retorno. Porque senão a gente vai viver a vida inteira decepcionado e esperando. Então, evangelho e individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Porque geralmente na Terra, aquelas pessoas que querem mudar uma coisa, elas agitam a população. Então existem as revoluções, as guerras. Então são seres humanos que vêm, agitam, envolvem outras pessoas e muitas vezes mais se comprometem do que evoluem. As guerras é uma dessas questões que sempre houve, hoje ainda existe. Então, ou por exemplo, os partidos, as religiões, como é que elas agem? Porque partido e religião é muito parecido no comportamento. Cada um se acha o melhor. Por exemplo, quem está na política diz que quer fazer o bem do povo. Mas passa o tempo inteiro lá disputando personalismo, querendo um ser melhor que o outro, o partido dele que é melhor que o outro. Ué, se o interesse é o povo, por que tem que ter partido? Em questão de religião. A maioria das religiões aqui na Terra são cristãs. Então, quer dizer que usam o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não é o mesmo. Inclusive para os espíritas, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Novo Testamento. Então, tudo que é explicado ali também está no Novo Testamento. Como a gente já reencarnou muitas e muitas vezes, quantas encarnações nós já tivemos no cristianismo? Se ele já tem 2000 anos. E provavelmente nós não ficamos muito tempo do lado de lá. Porque quanto menos evoluído a gente é, mais rápido tem que ser as reencarnações. Porque de acordo com o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Se eu sou uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada em fazer o bem, eu posso me considerar que eu sou uma pessoa já, uma certa evolução. Agora, se eu sou aquela pessoa que só critica os outros e não faz, que só espera dos outros e está sempre reclamando, e qualquer coisa que faz tem que vir o dobro para o seu lado, quer dizer, está sempre cobrando o que faz, é um espírito muito pouco evoluído. Então, vamos nos analisar, que por aí nós vamos tirar um resultado de nós mesmos. Porque é importante que a gente se conheça. Então, isso que ele está colocando. Jesus não veio para agitar a massa. Embora o Judas se equivocou, pensou que ele ia ser um revolucionário no sentido político. Por isso que ele fez aquelas besteiras lá. Mas os outros apóstolos entenderam logo a missão dele. Em todos os climas políticos e as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança. Porque, inclusive, as religiões se metem em política. Está aí, ó, direita e esquerda. E aí eles ficam lá disputando as religiões porque dá voto. Porque eles daí vão fazer campanha para isso ou para aquilo. Então, a religião devia de estar, nós como pessoas, nós somos cidadãos. Agora, se nós começarmos a misturar muitas coisas, dá aquela meleca. Então, cada coisa no seu lugar. E não ficar misturando. É a mesma coisa que eu vou fazer um almoço. Eu não vou misturar no almoço coisa que é para alimentar o corpo com o livro.
tudo tem. Agora, na mesma mesa que eu como para alimentar o corpo, se faz o evangelho lá, que é para alimentar a alma. Mas não fica misturando as coisas. Cada coisa. Então, nessa questão do ser humano se envolver e misturar todas essas coisas, é que dá essas tramóias. Então, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque quando termina assim, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. As próprias seitas cristãs que tem por aí, eles estão mais preocupados com o número de pessoas que estão sentadas ali do que com as pessoas. Então fazem toda aquela propaganda massificante. Porque a finalidade do Espiritismo é que cada um que está aqui agora saia daqui um pouco mais esclarecido e um pouco melhor. Mas como ser humano. Claro que tem o passe, depois tudo isso aí. Mas a finalidade é que a gente vá melhorando. Não ter, dinheiro no bolso nós vamos ter que trabalhar. E se não for honesto, vai se comprometer. Porque muita gente lida com dinheiro e se compromete feio. O dinheiro é uma invenção do homem. Deus não criou dinheiro. Claro que é melhor como meio de troca e tudo que ele exista. Mas tem um ponto a gente se dá bem. Num ponto em diante, a gente se envolve e piora a nossa vida. Ainda mais quando a gente fica competindo com os outros, querendo ser mais que os outros. Aí sim. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Então, o espírito coletivo, ele tem esse respeito pelo espírito, pelo povo. Porque veja assim, ó, ele começa as pregações na casa de Pedro, que é aquele livro de Jesus lá que eu falava há um tempo, que ali deixa bem esclarecido ele lá na casa de Pedro. Quer dizer, o espírito mais evoluído que passou pela terra está lá, numa casa humilde, uma casa de pescadores, conversando com as pessoas. Ele não está preocupado com o número de pessoas. Claro que a multidão seguia ele, mas depois foi o tempo. Mas ao mesmo tempo, aquela multidão que seguia ele, abandonou ele na hora aqui da crucificação. Ou não foi? E nós, se ele estivesse hoje aqui, nós faríamos a mesma coisa. Vamos pensar que não. Proclamando as bem-aventuranças, porque é uma coisa, gente, as pessoas, por mais que elas façam, sempre alguém exige mais delas. E aquela pessoa que exige não faz. Isso começa dentro da família. Pode olhar bem. Se o casal, por exemplo, não souber conviver, logo eles vão ser desinteridos. Porque vai passar o fogo da atração física e vai vir no dia a dia a realidade de cada um. Então, se os dois não andam juntos, unidos, eles vão ficar se degradando, se apontando, se cutucando e sempre um achando que faz mais que o outro. E que se são pobres porque o outro não ajuda. E aí, quer dizer, todos nós já se criamos em família. E muitas vezes a gente vê isso aí, é porque a gente é pobre porque o outro não faz. Eu trabalho, mas aquela outra parte não faz. Porque nós temos que considerar uma coisa muito importante. O dinheiro é a faca de dois gumes. Então muita gente quer ficar rica, poderosa, que tem dinheiro, tem patrimônio e tudo. Agora vamos observar como é que é com o tempo as famílias pobres e as famílias ricas. Essas famílias que geralmente são invejadas, elas podem ser muito mais infelizes que a outra, que se acha que não tem o que elas têm e por isso que é infeliz. Porque a felicidade não depende de dinheiro, é uma coisa interior de cada um. É o bem-estar da pessoa, não pode depender
de coisa material, porque as coisas materiais vão ficar aqui. Então, o dia que você passar por lá de lá, se você apostar a sua felicidade em coisa material, você vai ser mais infeliz ainda, porque você está lá, do outro lado, sem poder lidar com nada que estava aqui. Nem com as coisas que se achava dono. E ainda vai ter que aguentar, ver aquilo que se achava dono, cair na mão de quem nunca não queria que caísse. Porque Deus que destina as coisas. Então, proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que se reconforte e a alimente. Então, Jesus nunca seria um sindicalista que por exemplo, fica motivando as pessoas para ir contra o patrão. Ele seria, se fosse um sindicalista, ele faria com que aqueles trabalhadores se dedicassem mais ao trabalho. Porque o trabalho de quem é? É do trabalhador ou é de quem paga? Entende? De quem é o trabalho? Concorda? Não sabe? O trabalho é de quem faz ou de quem paga? O trabalhador é quem trabalha. Olha, aí falou quem paga. Eu acho que é quem faz o trabalho, é o trabalhador. Então, o trabalho sempre é de quem faz. Vejam bem assim, ó. Por isso que é importante que a gente faça. Que o resultado vai vir a favor de nós. Ser patrão é uma prova. O patrão pode sair daqui bem ou mal. Se for um avarento, ele vai explorar ao máximo o trabalhador e vai pagar mal, para ficar com parte do dinheiro, que é resultado do trabalho do outro. Então, o que compete ao patrão? Ao que paga? Ser justo. Que aí é que está a questão. Se alguém aqui tem empregada doméstica, porque pensa assim, vou pegar aquelas coitadas lá para fazer tudo a serviço de faxina, de limpeza na minha casa, e vou pagar o mínimo possível. E as comidas vão ser regulares, tem coisa que ela pode comer, coisa que não. Então já começa por aí. É um ser humano, que nem eu. Eu poderia tratar melhor ela como uma pessoa que colabora, cuida muitas vezes dos filhos, fica lá com eles, quer dizer, valorizar mais aquele ser humano. Ela tem a obrigação dela, e nós temos a nossa. Mas geralmente a tendência é sugar. E quando o patrão suga nós, daí a gente reclama. Mas a gente faz a mesma coisa. Por isso que ser patrão e ser empregado são provas. E que todo mundo vai passar. A maioria é empregado. Mas todos um dia, ou se já não foram, vão ser patrão ou já foram patrão. E muitas vezes numa condição humilhante, porque humilhavam os empregados no passado. Agora passam pela mesma situação. Então, quando tem essas coisas, é tudo um processo de evolução. Como é que cada um age dentro de cada processo? Porque qualquer coisa que nós fizermos vai ser geralmente em benefício de alguém. Por exemplo, se alguém aqui trabalha numa casa de roupa, quer dizer, que faz, confecciona roupa, aquela roupa vai servir para alguém, seja lá quem for. Pode ser para mim, pode ser para o parente, pode ser para muita gente, aquela roupa vai servir. Se eu trabalhar bem aquela roupa, aquela pessoa que comprar vai ter uma roupa por mais tempo, sem rasgar e tudo. Agora, se eu faço uma costura mal feita, eu não levo em questão muitas vezes o tamanho, aquelas coisas tudo, quem é que vai ser prejudicado? Quem depois vai comprar a roupa.
Não interessa se o patrão está ganhando mais ou não. Por isso que eu estou falando sobre o trabalho. Para Deus vale o que nós fazemos, não é o que nós ganhamos. Porque na questão de dinheiro, vai valer qual é a utilidade que nós damos ao dinheiro. E a maioria das pessoas é avarenta com dinheiro, não vamos dizer que não. Está cheio de gente aí ganhando salário mínimo, mas assim, ó, meu dinheiro. Ué, tem muita coisa que você pode. Eu já vivi de salário mínimo. E aí? E eu sei como é que eram as coisas. E sei que muitas vezes da família chamava de trouxa e de bobo. Só que o trouxa e o bobo pode ser que hoje esteja bem em outra situação do que aqueles que egoístas, orgulhosos, mesquinhos. Então são coisas que a gente tem que pensar. Como é que eu sou com essas coisas? Porque quando ele diz sobre o pão, essa multiplicação de pães, porque era o quê? Eram 5 pães e 2 ou 3 peixes, não era? 2 peixes. Ó, 2 peixes, 5 pães. Milhares de pessoas. Agora, se nós fosse os que tinham o peixe e os pães, nós aqui, gente, vamos pensar bem nisso, para não ficar aí se achando que é boa coisa. Se nós tivéssemos os pães e os peixes, nós ia abrir mão. Hein, gente? Milhares de pessoas ali, eu vou se explorar essa gente. Eu vou tirar o dinheiro que eles têm, que é o que se faz hoje na nossa sociedade. É ou não é? E nós somos esse tipo aí. Na hora da prova, nós agimos igual ou pior aqueles que a gente critica. Então, para mim, a parte mais importante na multiplicação, essa aí, é aquela pessoa que tinha e abriu mão. Por isso nós estamos encarnando, e muitas vezes voltamos para lá igual pinhão. Não damos nem um passo à frente. Porque tem que ver Jesus como um modelo. Para a maioria dos pais, ensinar para os filhos ter um comportamento que nem o de Jesus é criar um filho bobo e trouxa. Ou não é? Pois é. Então vocês veem que a nossa ignorância ainda. Porque se a evolução que interessa é do lado de lá, por que nós estamos tão apegando aqui com as coisas daqui? E vão ficar tudo aqui. E se nós formos muito apegados, vão ficar aqui também. Boa parte dos desencarnados estão por aqui mesmo. Então atrás há uma penada. É só olhar, ler os livros aí, por exemplo, do André Luiz, que quando vai lá no Rio de Janeiro, que ele se assusta. É enorme, a população é muito, muito maior do que os encarnados. E muitos até sendo carregados pelo outro, eles se montam em cima dos encarnados e ficam ali. O encarnado acha que está com dor dentro das costas porque trabalhou muito. Está carregando os próprios espíritos que ele mesmo se afinizou, que atraiu. Isso fica bem claro. Então, minha filha, claro que tem essa ligação, mas um não deve estar se aproveitando do outro. Porque o aproveitador daqui, quando estiver desencarnado, vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Não convida o povo à reivindicação. Não, porque tem dentro das religiões aqueles que fazem, que são contra os governos, porque eles têm que reivindicar, porque eles têm que exigir. Jesus não fazia isso. Isso está bem claro no Novo Testamento. Por isso que eu falo, se nós não conhecemos o Novo Testamento e não estudamos, porque aqui na casa tem grupo de estudo, né, Natália? Quantos que participam? E quando participam, um dia vem, um dia não vem. E se, claro, porque não dá diploma,
Porque se na nossa sociedade os patrões não existissem, não exigissem certificados, diploma, maioria não estudava. Porque o interesse das pessoas não é saber mais, é ganhar mais. Então é ter diploma para enganar o patrão. Porque a maioria das vezes nem leva a sério o estudo. E se puder colar, cola. Ou vocês nem aqui, vocês não colavam. Não sentava perto do colega mais sabido do Brasil. Eu sou a colega mais sabida. Eu sou a colega mais sabida da sala. Então você fica Eu ficaria só vendo um monte de gente chegando assim, você cola. Viu? Quer dizer, eles estão enganando eles mesmos. Eu tinha um professor de química. Química é difícil. Para mim, química, física, são matérias que você tem que raciocinar muito. E você tem que se dedicar para entender. Que nem matemática também, português. São coisas cheias de regras. Que a gente tem que... E um professor de química, que eu admirava ele dava primeiro, antes da sabatina, assim, do exame, ele dava um sermão. E nós? Nesse sentido. Ele não ficava cuidando de ninguém. Se fosse colar, não colava. Ele dizia, não vou cuidar de ninguém. Ele pode fazer pesquisa. Agora isso, aquilo. Nós ficava com vergonha de colar. Porque ele falava tão bem que nós estávamos fazendo uma coisa contra nós mesmos. Nós não estávamos enganando o professor e coisa assim, nós estávamos nos enganando, porque nós ia marcar ali coisa que nós não sabíamos. Ia continuar não se interessando em saber. E só interessado na nota e não no saber. Por isso que no Espiritismo não tem diploma. Os grupos de estudo no Espiritismo não tem essas coisas de diploma, coisa assim. É estudar. E estudar em grupo. Por quê? Porque todo mundo é professor e todo mundo é aluno. Então, modifica já um pouco essa maneira de se comportar. Não é só um burro falando, tudo que é burro falando. Tudo que é burro dá ideia. Que nem em casa. Se as pessoas muitas vezes não têm conversas importantes, interessantes em casa, e às vezes é aquela balbúrdia, e um tirando sarro do outro, um contando piada mais suja que o outro, e assim vai indo. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha a respeito aos patrimônios da direção política. Não manda quebrar o patrimônio público. Não sabia, na sábia fórmula com que recomendava fosse dado a César o que é de César. Porque naquela vez que os fariseus lá, o que eles queriam botar Jesus contra a parede, eles queriam que Jesus assumisse, sei lá, a favor dos romanos ou não. Que quem mandava lá eram os romanos. E aí que ele fala assim, me dá uma moeda. Quem tem uma moeda? E daí alguém surgiu lá, vai vir com medo, ele vai ficar com a minha moeda ou vai me devolver depois. Daí Jesus mostra o que tem do lado, o valor. E o que tem do outro? A esfinge do imperador da época. Então, porque ele dá simplesmente isso aí, ó. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está usando uma coisa que é de César. Então, seja justo nisso aí. Se você pegou essa moeda, você pegou ela honestamente ou você passou a perna em alguém. Então, porque isso faz a pessoa repensar. Esse dinheiro que eu tenho é honesto? E mesmo que seja honesto, vai ficar aqui. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no mestre divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião,
há discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Pilatos foi um omisso. Pilatos, quem lê o livro há 2000 anos, vai ver que o que ele pôde fazer para não condenar Jesus, até o fato dele mandar lá para Herodes, ele queria ganhar tempo. Porque o povo estava enfurecido. Contra quem? Contra Pilatos? Não. Contra Jesus. Por quê? Quem vocês acham que era aquele povo que naquela sexta-feira estava lá exigindo a morte de Jesus? Quem vocês acham que era, hein, gente? Por isso que eu tenho conhecimento. Muita gente já viu na televisão tudo explicarem, mas a gente ainda aquilo não entra na cabeça da gente. Quando é que é o domingo de Ramos? Quando é que é o domingo? Os católicos aqui? Domingo antes. Não é domingo de Páscoa, não. Domingo de Ramos. Domingo antes da Páscoa. Então, um domingo antes da Páscoa. Aí, Jesus, quando é que ele é condenado? E dia da semana? Na sexta. Mas ele é preso na quinta. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quarto dia, o mesmo povo que jogou tapete, que jogou ramos, é o mesmo povo que faz tudo aquilo depois. É nós. Que uma hora quer uma coisa e outra hora não vem aquilo que a gente quer e a gente bagunça tudo. Vai contra aquela pessoa porque botou na cabeça que aquele era o salvador da pátria. É que nem a política aí. Eu acompanho a política desde o Getúlio Vargas. E eu era de uma família politiqueira, todo mundo é politiqueiro. Não adianta dizer assim, eu sou político. Éramos politiqueiros. Tanto assim que meu pai era de direita e minha avó era de esquerda. E eu ficava contemplando ali aquelas rixas deles. Depois que ficaram mais velhos, até que começaram a ficar mais educados. E daí conversavam, pelo menos. Senão, era aquela... E sempre no Brasil foi assim, uma hora da direita e outra da esquerda. E aí, o Brasil, ele muda por causa de governo? Será ou é o povo que muda? Claro que deve ter um governo e tudo. Mas depende da honestidade das pessoas. Depende de como é que elas agem. Por isso que é uma prova. Nós que ficamos sempre criticando eles, nós devíamos ter que criar vergonha e se candidatar e ir lá, para ver o que nós podíamos fazer. Será que nós íamos mudar? Ou esse país ia ser pior? Eu sou um patinho, não tem nada que me meter com as raposas. É o que, patinho? Um patinho, é. Sou muito olhona. É. Pois é, mas um dia o patinho vai virar raposa. Será? É a evolução. Porque o patinho pertence ao reino das aves. A raposa dos mamíferos. E aí? Porque a evolução nossa, nós temos que passar por tudo. Então depende de como é que a gente age. Eu sou muito bobalhona. Se me engolir no primeiro dia, na primeira semana, ele está destroçada. Mas tem que... Porque assim, ó, eu já fui no meio da política. Aí quando eu conheci o Espiritismo, eu pensei assim, não, é por aqui. Porque aqui esclarece, aqui não tem... Porque eu já vinha do cristianismo, que é o catolicismo, mas eu era um católico que ia eu estava lá no meio dos padres, lá queria saber das coisas. Eu lia tudo que tinha que dar para ler, eu lia, discutia com o padre. Os padres diziam assim, bem-aventurados os que creem, porque eu queria saber as coisas. Daí ele vinha, porque bem-aventurados que creem, mas não sabem, né? Quer dizer, você crê aquela fé cega. E eu queria ser explicado. Então, por isso que até hoje, então, eu levo a vida nesse sentido, para explicar as coisas, falar. Mas, para isso, a gente tem que se meter.
Então, por mais que você queira ficar tirar o conforto, sempre na tua vida vai acontecer situações onde você tem que decidir. Porque é o papel de tudo nós. Tudo nós vamos ser, em certos momentos, juízes. E a gente é o justo. Quando o juiz é a gente, que a gente critica o juízo dos outros. E quando nós estamos agindo, isso acontece lá dentro da família, por isso tem tanta discussão. Quando é a tua vez, daí é assado. Quando não é, daí você... Então são provas que nós temos que passar e vai ser útil naquele momento. Ser exemplo para os outros. Mesmo que os outros achem que nós perdemos, que somos trouxa, que somos bobos. Mas se não assim, eu vou por esse lado. Não preciso ganhar nada com isso. Porque muita coisa na vida é da pessoa tirar vantagem. Então, esse lado, ele tem que começar a sair da gente. Porque a evolução depende, não é de tirar vantagem, é de fazer. Se você é uma pessoa que com quem você convive, você faz, mesmo que te chame de boba, de trouxa, você está dando um bom exemplo. Porque tudo nós, queira ou não queira, nós tudo estamos numa situação de muitas vezes decidir alguma coisa. E se a gente é omisso, pior ainda. Por isso que eu estava falando do Pilatos. O Pilatos, ele podia ir mais adiante. Mas como o povo estava muito enfurecido, ele resolveu lavar as mãos. E entregou Jesus, que ele tinha certeza que era inocente. E que era uma boa pessoa. E o Públio Lentulus, a mesma coisa, porque estava ali no meio. Eles se reuniram, o Pilatos reuniu tudo eles, o Públio estava na reunião, também concordou que o Jesus não devia nada, que ele era inocente, mas eles, devido à pressão do povo, eles cederam. Porque aí é que nós tem que pensar. Dentro da minha família, eu sou um omisso ou eu sou uma pessoa útil? Eu só tiro proveito dentro da minha família ou eu sou uma pessoa que faz? Porque nenhuma família melhora sem os que fazem. E a maioria tira proveito. Então, se todos fizessem alguma coisa, nós viveríamos muito melhor. Então, assim que o pessoal fala assim, qual é o meu? Eu quero o meu. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Jesus sempre estava disponível a ser útil. E para quem que ele vai ser útil? Para quem necessita. Por isso que as pessoas doentes, aquele pessoal, procuravam ele. Porque ele animava a pessoa. Ele fazia a pessoa acreditar nela. Aí que está a cura. Todas aquelas pessoas que dizem que ele curou, se vocês forem analisar bem, ele incentivou as pessoas a larga a muleta, anda, usa tuas pernas. Porque tem pessoas que são chantagistas. Então elas fazem toda aquela lenga-lenga, se encostam, não pode andar. E muita mãe contribui para ter filho assim. Coitada, meu filho, coitada. Agora seu filho da outra, aquela é uma peste. Ao apóstolo, agora o que ele faz em relação às pessoas? Ao apóstolo exclama, vem e segue-me. Ele não faz a vontade dos apóstolos. Vem, que eu estou te dando exemplo. Segue-me no que eu estou fazendo.
Não é seguir que nem um cordeirinho, não é seguir que nem um cachorrinho. Me segue para fazer o que eu estou te mostrando que dá para fazer. A pecadora exorta, vai e não peques mais. Quer dizer, não julga, incentiva, vai. A mulher adúltera, tem uma mensagem lá do Humberto de Campos, num livro chamado Contos e Apólogos. O nome da mensagem é Lição do Discernimento. Lá vocês vão ver, eu não vou contar a história porque cada um que vai lá e leia. Já que todo mundo tem um tijolinho, pega lá no tijolinho, vê onde é que está essa mensagem e vai ler. Em vez de fazer lambança nas redes sociais. A mulher adulta não era adulta. Foi um homem que deu em cima dela e ela rejeitou. Daí ele acusou ela. E o resto do bando sobrou para coitada. Era um bando de homem com pedra e uma mulher. Então, certamente o ser humano é covarde. Ao paralítico fala bondoso, ergue-te e anda. Ó, fala bondoso. Não é uma ordem, fala bondoso, é um incentivo. A mulher cirofenícia diz convincente, a tua fé te curou. Porque ela queria se curar, ela queria se livrar daquele sangramento, que nunca parava. Toda mulher sangra, mas tem um dia do marcado lá. Essa aqui é como se ela tivesse todo dia naquela fase. Então estava sempre sangrando. E aí, e o pior é que as pessoas consideravam a mulher impura naquela época. Pois, a mulher tem filho sem passar por essa época. Quer dizer, aqueles que achavam ela impura nasceram graças àquela situação. Então você vê como o ser humano era ignorante. E muitos ainda hoje são. Por toda parte, vemos-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência. Porque como é que está a nossa consciência? E o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Faça a tua parte. E começa dentro de casa. Depois no emprego, na sociedade e assim vai indo. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono direto, porque a maioria quer sentar no trono. Ele não fez isso. Aqui é só rei, eu sou Paulo. Em que os generais, os legisladores costumam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo. E entendeu-se pessoalmente com os velhos, os enfermos, com as mulheres e as crianças. Se dentro da nossa família existem velhos, enfermos, e mulheres e crianças, qual é o nosso comportamento lá dentro? Qual é o nosso comportamento dentro da nossa família com as crianças? O nosso comportamento com os idosos, que a maioria dos filhos abandona os pais na velhice. E depois vai ser abandonado também. Até aprender. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Quanto preconceito nós temos. Como é que nós tratamos os moradores de rua? Como lixo. Lá tudo no lixo. Você sabe onde é que saíram os moradores de rua? Das favelas? Vocês acham? Da classe média para cima. Não quer dizer que não tenha gente revoltada, viciada também, que se criou lá na favela. Mas boa parte tiveram tudo dentro de casa e foram criados por pais irresponsáveis
que achavam que tinham que fazer tudo o que eles queriam, não deram responsabilidade, e aí? Eles foram achar outras coisas para fazer. Aí foram para o lado da sensação, que é o que causa as drogas. Onde uma das piores é o álcool. E que todo mundo bebe. Quanta gente passou pelo alcoolismo e se livrou? E quanta gente está nessa fase? Os moradores de rua, todos eles que eu conheci, estão ligados ao vício. E tem gente muito inteligente ali. Tem gente formada de diploma e tudo. Tanto utiliza a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada, quanto emprega a gentileza no trato com o Zaqueu e o rico. Ele não tinha preconceito. Ele agia com todas as pessoas como um ser humano. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por longo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de libertação do espírito, com base no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Nisso aí Jesus é exemplar. Por isso que todos os discípulos depois seguiram. Todos os discípulos morreram, praticamente todos, assassinados. Judas se formou. E o João Evangelista morreu velhinho, preso lá em Patmos, na ilha, e que o pessoal da prisão adorava ele, inclusive os carcereiros. Então, um preso querido por todos, tanto pelos presos como pelos presidiários. Por isso lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior quando disse: e aquele que deseje fazer-se maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Seja o trouxa, o bobo. Que daí do outro lado você vai ver que você fez, agiu certo. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, meu servidor.